irmãos, sejam bem-vindos. Chegamos aqui à mensagem de número 143, cujo título é A Ferida Mortal que Foi Curada. Nós ainda estamos no capítulo 13 de Apocalipse, falando ainda da besta que emerge do mar, que é o anticristo. Se vocês se recordam, na semana passada nós falamos lá de 2 Tessalonicenses, que é um trecho que fala, que Paulo falou, especificou claramente sobre o anticristo também. Que Paulo ali, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, chama o anticristo de o homem da iniquidade ou iníquo. Vocês se recordam disso? E eu queria, antes de nós entrar no Apocalipse 13, falar só uma palavrinha rápida de novo sobre 2 Tessalonicenses, capítulo 2. No versículo, queria que vocês abrissem comigo, por gentileza, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 7, vamos ler o versículo 7 até o 12, e eu queria tocar num ponto específico com os irmãos. Fala assim no versículo 7, com efeito, estou lendo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, segunda, não primeira, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Eu não vou explicar esse versículo, nós fizemos semana passada. Vamos continuar. Então será de fato revelado o iníquo, que é o anticristo. O iníquo é o anticristo. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás. Então, Paulo aqui já está dizendo que o anticristo vai aparecer pela ação eficiente, eficaz de Satanás, tá bom? Pela eficácia de Satanás. E ele vai aparecer, como fala o versículo 9, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Eu gostaria que vocês, irmãos, quando nós estamos lendo isso aqui, gravem essas coisas, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar para Apocalipse 3, você vê como vai bater exatamente com o que João falou. E como o livro como a Bíblia é um livro perfeito, é o livro de Deus, é o próprio Deus, e o autor é um só, que é o Senhor Jesus, próprio Deus. Quando Paulo escreveu os Tessalonicenses, João ainda não havia escrito, obviamente, o livro de Apocalipse. Mais ou menos, falando assim por cima, né? Não com tanta precisão, cerca de talvez 30, 40 anos depois que Paulo escreveu, provavelmente, tá? Segundo Tessalonicenses, depois de 30, 40 anos depois que Paulo escreveu, que João escreveu. Mas você veja, Paulo já estava falando o que João viu nas suas revelações, né? Então vamos continuar. Aí, aqui, Paulo está falando que o anticristo, que é o iníquo, ele vai aparecer segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Interessante, quando Paulo fala prodígios da mentira, não quer dizer que os prodígios, milagres, os sinais que Satanás vai operar por meio do anticristo e do falso profeta, não quer dizer que sejam mentirosos, não, tá? Ou seja, que não seja verdade, que os milagres não foram verdadeiros. Não é isso que ele está querendo dizer aqui. O que ele quer dizer com prodígios da mentira quer dizer que os milagres que o anticristo vai fazer, o falso profeta, Satanás, por meio desses dois personagens, dessas duas personagens, tem o propósito de enganar as pessoas, tá? Como uma mentira. Mas não quer dizer que sejam verdadeiros, entendeu? Então esse que é o ponto. Agora vamos continuar. Olha, e a explicação óbvia é o próximo versículo. Quando fala prodígio da mentira, vírgula, aí o próximo versículo continua. E com todo o engano da injustiça, o engano aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Nós falamos muito sobre isso na semana passada. Agora vamos continuar. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, do engano. O erro vai operar, o erro vai enganar as pessoas. Irmãos e irmãs, a Bíblia é muito clara quanto à questão do anticristo. O poder que ele vai ter de engano é brutal. Brutal. Por isso, irmãos, que nós precisamos conhecer a palavra.
Amar o Senhor, acolher a verdade com amor, como fala no versículo 10, acolher o amor da verdade para serem salvos. Vamos amar a verdade para nós sermos salvos. Porque, irmãos, o anticristo, daqui a pouquinho eu vou chegar ao Apocalipse, já falei isso várias vezes, vou repetir. A operação de Satanás e do anticristo no livro de Apocalipse é por meio do engano, da operação do erro. Ele vai ser uma pessoa extremamente atraente, extremamente cativante, admirado pela sua inteligência, carisma, maneira de falar, personalidade inteligentíssima. Aí ele continua, versículo 11: é por esse motivo, repetindo, é por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Eu voltei aqui, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, justamente por essa última palavrinha aqui, a mentira. Quando Paulo fala darem crédito à mentira, o artigo que está antes da palavra mentira é um artigo definido, é a mentira. Não é um artigo indefinido, uma mentira, tá? Se falasse assim, darem crédito a uma mentira, é uma coisa muito geral, tá? Uma mentira qualquer. Não. Paulo usou a palavra a mentira, porque essa mentira ela vai ser personificada. Em outras palavras, o anticristo vai ser a corporificação da mentira. A mentira vai ser uma pessoa viva que fala, que age, que é o anticristo. Você se recorda, amados irmãos, que na Bíblia o Senhor Jesus disse que Satanás é o pai da mentira. Isso está lá, eu não vou ler por causa do tempo, está lá em João, capítulo 8, versículo 44. Quando o Senhor Jesus falou que Satanás é o pai da mentira, está se referindo, dizendo que Satanás é a origem da mentira. Pai quer dizer origem, alguém que gera a mentira. É o pai que produz a mentira. Então, a mentira surgiu com Satanás. A mentira apareceu no universo pela primeira vez por meio de Satanás. E essa mentira começou justamente por ele, Satanás, Lúcifer, querer ser semelhante, grave essas palavras, semelhante a Deus. É o que o livro de Isaías, capítulo 14, nos mostra. Então, ele quis ser, ele era um querubim, queria ser semelhante a Deus. E isso era uma mentira, porque ele não era possível ser, no sentido que ele queria ser. Então, o orgulho é a primeira mentira que surgiu. Só que Satanás, durante a era de Apocalipse, nos últimos 7 anos, que corresponde à última semana profética da 7ª semana de Daniel, capítulo 9, na última semana, Satanás vai pegar uma pessoa, vai levantar uma pessoa chamada Anticristo, que aqui em Tessalonicenses Paulo chama de o homem da iniquidade ou iníquo, e vai corporificar-se de forma falsa, claro, não é uma corporificação verdadeira, mas Satanás vai se corporificar numa pessoa. No seguinte sentido, falso é porque o anticristo não é Satanás, mas ele vai agir exatamente, fazer tudo que Satanás quiser. Tudo. Toda a vontade de Satanás o anticristo vai fazer. Então, o anticristo, vai ser entre essa corporificação da mentira, vai ser a mentira, especificamente falando, tá? Quando fala, observe o versículo 11, quando fala dar crédito à mentira, é dar crédito a uma pessoa viva chamada mentira. Da mesma forma, a prova que a mentira que é uma pessoa viva é que se você olhar o versículo seguinte, a contraposição é a verdade, que é a pessoa viva também. Olha o versículo 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Não é dar crédito a uma verdade, mas a verdade. Antes da palavra verdade, também tem um artigo definido, que é a palavra a. Porque a verdade aqui é uma pessoa viva que é Cristo.
Lembre-se, o Senhor Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 6, que ele disse assim: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a paz senão por mim. O Senhor é a verdade, ele é a própria verdade. A verdade é uma pessoa chamada Cristo, uma pessoa maravilhosa. E Satanás vai personificar a mentira numa pessoa chamada Anticristo. Então, o último versículo 11, no versículo 11, quando fala a última palavrinha do versículo, fala crédito à mentira, é uma pessoa. E quando me fala no versículo 12, crédito à verdade, também é uma pessoa. Entenderam, irmãos? Aí fala, versículo 12, a fim de serem julgados pelos todos quanto não deram crédito à verdade, a Cristo, a palavra de Deus. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmãos, as pessoas durante a grande tribulação, e hoje é assim, não é? Elas têm prazer. Quando Paulo usou a expressão, o verbo deleitar, quer dizer ter prazer. Não é só aprovar, não é só confirmar, não é só concordar, mas é ter prazer, deleite. As pessoas vão ter prazer na justiça. A justiça vai ser altamente prazerosa para as pessoas. E isso é que vai ser os últimos dias. Os dias do aparecimento, da operação do erro do anticristo. Dias em que as pessoas terão prazer na injustiça. Prova disso, você se recorda? Agora vamos sair aqui de Tessalonicenses. Vamos se recordar rapidamente como as pessoas terão prazer? Você se recorda quando nós falamos de Apocalipse capítulo 11, que Deus vai levantar durante a grande tribulação duas testemunhas para sustentar o seu povo, que essas testemunhas serão Moisés e Elias? E vocês se recordam que no final da grande tribulação, o anticristo vai matar Moisés e Elias. Recordam-se disso? E quando ele matar, aí fala, olha, quer ver? Vamos ler lá Apocalipse capítulo 11, versículo 9, Apocalipse 11, 9. Olha o que vai acontecer quando o anticristo matar, lá no final da grande tribulação, as duas testemunhas de Deus, Moisés e Elias. Versículo 9, Apocalipse 11, 9. Então, aí vocês sabem, né? Versículo 7. Apocalipse 11, 7. Quando as duas testemunhas tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, a besta que surge do abismo é o anticristo depois dos últimos 3 anos e meio. Lembra? Besta que surge do abismo é o espírito de Nero que vai sair lá do abismo, está lá em Apocalipse 9. Ele sai do abismo, também Apocalipse 17. Ele sai do abismo e vai entrar no corpo do anticristo que vai ter morrido no final, provavelmente na metade, no final da primeira metade da última semana. Entendeu? Lembra-se disso? Tá? Não vamos falar mais sobre isso. Aí ele, no final da primeira metade, nos últimos 7 anos e meio, deu os primeiros 3 anos e meio, provavelmente no final dessa primeira metade, 3 anos e meio, aí o anticristo morre com a vida mortal, né? Que é até o tema da mensagem de hoje. E aí, Satanás, nesse mesmo tempo, ele é jogado do céu para a terra. Lembra lá de Apocalipse 12, da guerra no céu? Ele é jogado para a terra. Aí ele vem louco para a terra, cheio de ódio, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Aí Satanás vai lá, Apocalipse 9, ele vai lá no abismo, abre o abismo, claro, com a permissão de Deus, e o espírito de Nero sai lá do abismo, Apocalipse 9, também lá em Apocalipse 17, e o Espírito de Nero vai entrar, que é a besta que emerge do abismo. Ele vai sair do abismo, vai entrar no corpo do anticristo e vai ressuscitá-lo. Não é? E aí, quando ele ressuscita, ele vira outra pessoa, né? Ele vai ser aí que ele vai ser o anticristo com todo poder, destruição e etc. Então vamos voltar aqui. Aí ele vai matar, né? No final da grande tribulação, mata as duas testemunhas. E olha que as pessoas farão. Quer ver? Olha como elas terão prazer na injustiça. Versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra ela, contra as duas testemunhas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, Jerusalém, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos, não todos, mas muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permite que esses cadáveres sejam ressepultados. Olha só,
Por quê? Porque elas têm prazer na morte. Elas querem ficar contemplando. Morreu, 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 morreu. E olha a prova, versículo 10. Os que habitam sobre a terra, grave essa expressão. Isso se repete muito em Apocalipse. Os que habitam sobre a terra. Daqui a pouco eu vou falar dos que habitam no céu. Tá bom? Grave essa expressão. Os que habitam sobre a terra se alegram, têm prazer, deleite, se alegram por causa deles, das testemunhas que morreram. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentavam os que moram sobre a terra. Tá vendo? Viram, irmãos? Prova que Paulo falou que elas terão deleite na injustiça. Ah, matamos, o anticristo ele venceu, as duas testemunhas matou Elias e Moisés. Que alegria, que prazer. Ah, esse assassinato foi tão bom. Enviaram presentes, festas. Ai, que delícia! Morreu essas duas testemunhas. Isso é o que será os últimos tempos. Terríveis, né? Então vamos voltar agora para Apocalipse 13. Agora sim, eu já terminei o que eu queria falar sobre Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses. Vamos voltar para Apocalipse 13 e vamos tentar agora, irmãos, ir do versículo 1 em diante, até o versículo 10, se sim o senhor permitir. No entanto, irmãos, eu queria ter um sentimento tão forte de mostrar para vocês. E eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque é um sentimento que realmente vem do meu coração e eu creio que é do Senhor, porque é tremendo isso. Eu não sei se vocês observaram isso, irmãos, e isso é maravilhoso. Então eu quero. Até agora eu nunca falei sobre isso, vou falar agora para os irmãos. Então eu quero que os irmãos observem, tá? Apocalipse 13, versículo 1. Olha o que fala. Vi emergir do mar. Cara, muitas coisas aqui eu já expliquei para os irmãos, tá? Eu vou explicar só o que não foi explicado, mas vamos lá. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Por que as 7 cabeças, lembra? São 7 Césares do Império Romano. E esta besta que emerge do mar, que é o anticristo, antes de morrer, né? Ele é a sétima cabeça. Ele tem ao mesmo tempo 7 cabeças? Tem, porque ele representa todos os imperadores do Império Romano. O anticristo vai ser o Império Romano reavivado. Satanás vai reavivar o Império Romano, que foi o império mais cruel, terrível, maligno, destruidor que já houve na face da Terra. Nada foi igual a ele. Nada. Nem a Segunda Guerra Mundial, nem Hitler e etc. Ninguém foi igual ao Império Romano na sua crueldade. Então, provavelmente, né, a quem inventou a pena de morte de crucificação, que é a coisa terrível, foi os romanos. Tanto que eles eram cruéis. E aí, Satanás vai reavivar o Império Romano por meio do anticristo. Tá? Então, o anticristo vai ser a representação, ele tem 7 cabeças, que ele vai ser representar todos os Césares. Porém, ele é a sétima cabeça. Ele tem a 7 e ele é a sétima. Ele é o sétimo César, tá? Do Império Romano, tá bom? Grave isso também, mas vamos continuar. E sobre os chifres, 10 diademas. Expliquei, os 10 chifres são os 10 reis que vão dar o poder para ele. E como fala em Apocalipse 17, os 10 reis, essa confederação de 10 reis, que vai surgir na Europa, vai dar o poder para o anticristo depois que ele morrer. No início, nos primeiros 3 anos e meio, eles vão apoiar o anticristo, mas não vão dar o poder todo para ele. Quando ele morrer e ressuscitar, aí sim, eles vão ficar tão impressionados com a ressurreição dele, com o poder dele, que esses 10 eles vão dar, então, todo o seu poder para o anticristo. Aí o poder vai estar concentrado totalmente numa pessoa só. Por isso que ele vai ter os 10 chifres. Chifres é poder, lembra? Chifres são sinônimos de poder. E os chifres representam os 10 reis. Isso está explicado em Apocalipse 17. Eu falei para os irmãos várias vezes, tá bom? Lá fala que os 10 reis vão dar para ele o poder quando ele morrer, tá? Quando ele virar o oitavo César, tá? Mas vamos continuar. Eu não estou aqui tocando nesse ponto. Então, sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Então, vamos lá. Presta bem atenção. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção, que agora vai tocar num ponto que eu acho maravilhoso demais. E nunca foi falado sobre isso, até então. Então, vou explicar para vocês. No versículo 1, quando eu digo nunca, digo eu nunca falei, tá, irmão? Outros irmãos falaram sobre isso em livros, porém não da mesma maneira que o sentimento que eu estou tendo. Então, eu queria mostrar isso para vocês. Então, vamos lá.
Apocalipse 3, versículo 1, fala que mostra o surgimento dessa besta, que é o anticristo com as 7 cabeças, 10 chifres. Se vocês recordarem, preste atenção, por favor, que aí que está a riqueza. Se vocês recordarem lá de Daniel 7, nós falamos exaustivamente sobre Daniel, as profecias de Daniel sobre o anticristo. Se vocês se recordarem, lá de Daniel 7, a besta que representa o anticristo é o último império que se levanta. Vocês recordam disso? Então, lá em Daniel 7, eu vou voltar com vocês. Deixa eu terminar aqui, e aí vocês vão entender. Deixa eu terminar aqui, aí eu volto para Daniel 7 e volto para cá de novo, tá bom? Então vamos lá. Ó, presta atenção. Aqui Apocalipse 3, versículo 1, está mostrando o surgimento da besta. Vi emergir o surgimento dela, tá? Quando começa a mostrar o surgimento da besta, que é o anticristo, começa falando ele como a representação do Império Romano, lembra? Acabei de falar no versículo 1, ele tem 7 cabeças do Império Romano. Aí, começa a escrever, então no versículo 1 mostra ele como reavamento do Império Romano. Gravou sobre isso? Aí no versículo 2 vai descrever essa besta que é o anticristo. Quando descreve o anticristo no versículo 2, aí começa a mostrar características dos outros animais de Daniel 7. Olha lá, versículo 2. Então, no versículo 1 mostra ele como reavamento do Império Romano. Porque é igualzinho ao último animal de Daniel 7, que é o Império Romano. Aí vamos lá, versículo 2. Fala assim: a besta que vi era semelhante a leopardo. Então agora vai comparar ele, o corpo dele com o leopardo. Então a primeira comparação aqui em Apocalipse 13 ele é comparado com o quarto animal de Daniel 7. Aí a segunda comparação dele mostra ele igual ao terceiro animal de Daniel 7, que é o leopardo, terceiro. Depois vai falar das características dos pés dele como urso, ó, com os pés como de urso. Aí o urso já é o segundo animal de Daniel 7. E por fim vai falar que ele tem a boca de leão. A boca de leão é o primeiro animal de Daniel 7. O que eu estou querendo mostrar para vocês que aqui em Apocalipse 13, quando vai descrever o anticristo, mostra ele no sentido inverso que mostra em Daniel 7. Na ordem, na sequência. Vocês estão entendendo? Por exemplo, lá em Daniel, lá em Daniel 7, começa mostrando primeiro o leão, que é o Império Babilônico. Depois mostra. Quer ver? Deixa sua fitinha aberta aqui. Vamos lá para Daniel 7. Isso é rico demais, irmãos. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Quando vocês entenderem, vocês vão rejubilar como eu estou queimando por dentro. Daniel 7. Volta para vocês entenderem. Daniel 7, no versículo 2. Lembre-se também que a visão de Daniel 7 é a mesma coisa do que o sonho de Nabucodonosor em Daniel 2. É a mesma coisa. Lembra disso? Aquela estátua que Nabucodonosor viu em Daniel capítulo 2? Você lembra disso? Daniel 2, a estátua de Daniel 2 é exatamente igual à visão de Daniel 7. Tá? Exatamente igual. Só que uma estátua, outros são animais. São bestas, tá? Então vamos lá. Daniel 7. Daqui a pouco eu falo Daniel 2 de novo. Daniel 7, ó. Versículo 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Igualzinho a besta que emerge do mar. Agora vamos lá. Agora olha a ordem aqui em Daniel 7. É diferente da ordem de Apocalipse 13. É o oposto. Ó. Aqui em Daniel 7, ele está falando, ó, versículo 4. O primeiro animal é o leão. Então, na ordem de Daniel, o primeiro é o leão. Vamos pular agora para o versículo 5. O segundo animal, ó, continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso. O segundo animal é o urso, na visão de Daniel 7. Agora pula para o versículo 6. O terceiro animal é o leopardo, ó, o versículo 6. Depois disso, continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Então, o terceiro animal é o leopardo. Então, na visão de Daniel 7, o primeiro é o leão, o segundo é o urso, o terceiro é o leopardo. E o quarto é a besta. Ó, olha o versículo 7. Depois disto,
E eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés que sobejava. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres. Esse quarto animal é o Império Romano. Então, na ordem de Daniel, o aparecimento dos animais na visão dele é leão, urso, leopardo, a besta. Certo? Lá em Apocalipse 13 é justamente o oposto. Quer ver? Vamos voltar para Apocalipse 13. Quando vai falar do anticristo, o anticristo é assim de todos esses impérios terríveis que já teve, cita ele na ordem oposta. Vai para Apocalipse 13 agora. Olha só, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta. Aí é o quarto animal lá, tá? Que tinha 10 chifres. Lembra que o quarto animal de Daniel 7 tinha 10 chifres também? E 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Então, aqui em Apocalipse 13, o primeiro animal que surge é a besta, que equivale ao quarto lá. Aí depois, versículo 2, a besta que vira semelhante a leopardo, que é o terceiro animal. Olha a ordem que vai citando ele. E os pés como de urso, que é o segundo animal. E a boca era como de leão, que é o primeiro animal. Então aqui está na ordem oposta. Por que que isso é tão grandioso? Aí que vem. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou espelhar. Eu quero que vocês me ajudem dizendo se vocês vão estar vendo aqui o que eu vou espelhar. Vocês estão vendo? Me fala se vocês estão vendo, por favor, a imagem aqui. Alguém, por favor, o seu áudio me fala que estão vendo a imagem aqui. Ó. Tá vendo? Obrigado, Ju. Então vamos lá. Olha essa imagem. Olha essa imagem. Essa imagem aqui é a imagem que Nabucodonosor viu lá em Daniel 2, no sonho dele. E como eu falei para os irmãos, é a mesma coisa que Daniel viu lá em Daniel 7. No sonho de Nabucodonosor, ele viu a imagem começando de cima para baixo. Também Daniel viu de cima para baixo. Então, por exemplo, lá em Daniel 2, Nabucodonosor viu que o primeiro império era a cabeça de ouro, que é o Império Babilônico, que corresponde ao leão, tá? Olha aqui do lado, ó, leão, tá? Que é o primeiro é o Império Babilônico. Depois, Nabucodonosor viu o peito e os braços de prata, que equivale ao urso, que é o Império Medo-Persa. Tá igualzinho à ordem de Daniel 7. Daniel 2 e 7, a imagem dos animais tá a mesma coisa, a mesma ordem. Depois, Nabucodonosor viu que o ventre e os quadris eram de bronze, que equivale ao leopardo de Daniel 7, certo? Que é o Império Greco-Macedônio. Depois, Nabucodonosor viu que os pés e as pernas eram de ferro, que equivale à besta, que é o quarto animal, certo? Então, a visão de Nabucodonosor é a mesma visão que Daniel teve no capítulo 7. Aí, lá no capítulo 2, aí, no sonho, Nabucodonosor continuou falando. O que aconteceu? Depois que ele viu essa imagem grande, os pés eram metade barro, certo? Vou tentar erguer aqui. Os irmãos, espera só um pouquinho. Vamos ver aqui na imagem, fica mais fácil. Pronto. E ele viu que os pés eram metade barro e metade ferro. Aí, no sonho de Nabucodonosor, ele viu que uma grande pedra cortada, não por mãos humanas, caiu, desceu do céu, foi cortado do céu, veio essa pedra, caiu sobre os pés da imagem e foi destruída a imagem de baixo para cima. Aí foi destruindo a imagem, os pés, as pernas, o quadril, foi destruindo. O peito e a cabeça. Destruiu tudo e virou pó. Quer ver? Vamos ler lá? Abre sua Bíblia, Daniel 2. Daniel 2. Olha lá. Quer ver? Ele fala, quer ver? Ó? Olha o versículo 34. Versículo 32. Daniel fala para ele, para o rei Nabucodonosor. Ó, Daniel 2, 32. Ele fala: a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata. Está descrevendo de cima para baixo. Igualzinho Daniel 7.
né? A descrição é leão, que é a cabeça, o peito, que é o urso, o ventre, os quadris, que era o leopardo, e as pernas, que era a besta esquisita, né? Aí continua, ó, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Agora, olha só, quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro. Ela começa a ferir nos pés, certo? Nos pés. É, e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçando o ferro, aí a pedra começa a destruir de baixo para cima, na ordem inversa. A pedra vem, desce, aí pega os pés. O que, que tem nos pés? Os 10 dedos, tá? Os 10 dedos representam os 10, a configuração dos 10 reis. O que, que é a pedra? O que, que a pedra representa? A pedra representa Cristo. Quando fala que a pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, é que Cristo foi morto na cruz. Não foi homem nenhum, não foi Pôncio Pilatos que matou o Senhor Jesus. Foi, foi, foi o Senhor, foi Deus que permitiu, e o próprio Senhor permitiu que fosse morto. Ele mesmo falou para Pôncio Pilatos: olha, nenhuma autoridade você teria sobre mim se não foi te dada por Deus. Tá? Então ninguém obrigou o Senhor a ir para a cruz, ele foi voluntariamente. Por isso que fala que a pedra foi cortada, a pedra é Cristo, foi cortada sem auxílio de mãos humanas. E ela desce do céu, por quê? A pedra desce do céu, quer dizer que Cristo vai voltar. É a segunda vinda do Senhor. Quando o Senhor voltar, ele começa destruindo quem? A ordem da destruição que o Senhor vai destruir esse aqui, ó, essa imagem, é de baixo para cima. É no sentido inverso. A pedra não começa destruindo a cabeça, aí o peito, o quadril, as pernas e os pés. Não. A pedra começa destruindo de baixo para cima. Ela destrói os pés, vai esmiuçando as pernas, vai esmiuçando o quadril, vai esmiuçando o peito, até esmiuçar a cabeça, até virar tudo pó, tá? Ou seja, quando o Senhor voltar, ele vai destruindo de baixo para cima, na ordem inversa. Então, olha aqui, quer ver? Ó? Vamos continuar lendo. Versículo 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçando o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha, guarde essa palavra, a palha das eiras no estio, e o vento os levou. Certo? E deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha. Essa grande montanha qual é? A Nova Jerusalém, que é uma montanha. Cristo vai tornar-se a Nova Jerusalém com seu povo, que é a grande montanha. E que encheu toda a terra. Então, no final de Apocalipse, o Senhor e o seu povo, que é a igreja, torna-se uma grande montanha e enche toda a terra. Tá? Aí Daniel vai explicar para eles, vai explicar certinho cada desses visões. Quer ver? Ó? No versículo 36 ele vai explicar. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Vai explicar. Ó, tu, ó rei, rei dos reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominar sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro, que é o Império Babilônico, a cabeça, tá? Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Quem é? Império Medo-Persa. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra, o Império Greco-Macedônio. O quarto reino será forte como o ferro, que é o Império Romano. Pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés dos arteiros são os dedos, em parte, quanto ao que viste dos pés dos arteiros, em parte de barro de oleiro, em parte ferro, será esse um reino dividido porque 10 reis, né? Será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, que é o ferro aqui, firmeza do ferro quer dizer autoritarismo, o Império Romano era um ferro autoritário, pois que vistes, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os arteiros dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. A parte de barro quer dizer as democracias. Democracias são frágeis, tá? Como um barro. Qualquer dominador vai lá e pode dominar uma democracia. Versículo 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento,
mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, dos 10 reis, o Deus do céu suscitará um reino, que é Cristo, que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, para sempre. É o Senhor voltando, destruindo os pés, destruindo as pernas, destruindo o quadril, destruindo o peito, destruindo tudo. Por que que o Senhor, com uma pedra, vem dos céus, volta e começa a destruir nos pés? Porque quando o Senhor volta, o Senhor destrói os 10 reis com o anticristo. Começa a destruir o quarto animal, que é a besta. Então, Apocalipse 13, a ordem de descrição do anticristo é o oposto da ordem de Daniel 2 e o oposto da ordem de Daniel 7. Por quê? Sabe, alguns estudiosos, olha como alguns estudiosos falam. Eles falam que Daniel descreveu de cima para baixo, em Daniel 2, na visão da Nabucodonosor, e também em Daniel 7, porque Daniel estava vendo da época presente dele para o futuro. Entendeu? Entendeu? Então, quando Daniel descreveu, só tinha o Império Babilônio, depois veio o Medo-Persa, veio a Macedônia, e assim por diante. E aí, lá em Apocalipse 13, estudiosos falam que lá descreve o anticristo do oposto, na ordem oposta, primeiro a besta com os pés, com os 10 reis, e vai vivendo o Império Romano, que são os pés de ferro, depois vai descrevendo o corpo de leopardo, depois a característica de urso, depois a boca de leão, porque dizendo que João estava vendo lá do futuro para trás, ao contrário. Mas, irmão, isso é muito pobre. Não é isso. Esse não é, para mim não é isso que está mostrando ali. O que está mostrando ali, agora que é o maravilhoso, que eu fico queimando por dentro. Por que que lá em Apocalipse 13, mas esse é o sentimento que eu tenho de Senhor. Por que que descreve o outro da maneira oposta? É dizendo. Por que que descreve de baixo para cima o anticristo? Lá em Apocalipse 13. É dizendo que ele está próximo de ser destruído pela pedra. Porque a pedra destrói essa imagem toda no lado inverso, no sentido inverso, começa destruindo os reis, depois destrói as pernas, o Império Romano, depois destrói primeiro destrói a besta, depois destrói o leopardo, depois destrói o leão, depois destrói o urso e vira uma grande montanha e toma toda a terra. Em outras palavras, quando a Bíblia vai descrever o anticristo em Apocalipse 13, descreve ele já na ordem inversa, dizendo assim, em outras palavras, ele está próximo de ser destruído, vai durar pouco. É como se o Senhor Jesus falando, prepare-se, eu estou voltando. Quando o anticristo aparecer, emergir do mar, eu estou pronto para voltar. E eu estou vindo para destruí-lo. Calmem, ele vai surgir, ele vai ter poder, principalmente por 42 meses, dos últimos 3 anos e meio. Mas eu também estou voltando, a pedra já está quase chegando nos pés, e eu vou destruir ele na ordem inversa que ele aparece. Vou destruir ele todinho até virar nada. Amém! Aleluia! Por isso que eu fico tão alegre. O anticristo vai vir? Vai. Vai causar uma destruição terrível? Vai ser os piores anos que já houve na história da humanidade? Vai ser 3 anos e meio terríveis, por isso chama-se grande tribulação? Sim. Como o Senhor falou em Mateus 24, vai ser disso se não fosse abreviado, nem os eleitos iam sustentar? Sim. Mas ele está dizendo as palavras, eu estou voltando, eu vou destruir ele todinho, a pedra está vindo, calma, ele está caminhando para a destruição, eu estou vindo, amém! Ele já surge no oposto, já surge na ordem inversa, na ordem de ser destruído. Ele vai ser destruído, amém! Esse é o sentido. Olha o versículo aqui, Daniel 2, 45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, olha a ordem inversa que ela destrói, começa de baixo para cima, começa pelo ferro, pela quarta besta, depois destrói o leopardo, que é o bronze, depois destrói aí, o bronze, o barro, a prata e o ouro, depois destrói o medopersa, depois destrói a cabeça. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente,
Futuramente, a pedra vem e destrói no sentido inverso. Certo é o sonho e fiel sua interpretação. Amém! Irmãos e irmãs, talvez agora vocês podem entender por que, que quando a Bíblia vai descrever a besta, em Apocalipse 3 já fala que ele está caminhando para a destruição. Ele já surge para ser destruído. Ele já surge com o tempo contado. 3 anos e meio a pedra vem do céu e acaba com ele todinho. Já vem direto nos pés e vai destruindo os 10 reis, vai destruindo o anticristo, vai destruindo todos esses impérios gentios que existiram na terra, vai acabando com toda a força que o homem teve nessa terra, e ele vai dominar a terra inteira, que é o reino milenar, depois da Nova Jerusalém, por toda a eternidade. Amém! É o reino que jamais deixará de existir. Isso é esperança, isso é vitória do Senhor, dizendo assim: eu estou voltando. Ele surge na ordem oposta para dizer: eu estou vindo para acabar com ele. Quer ver? Quer ver? Vou ler para vocês. Quer ver? Ó? Quer ver? Olha como fala do anticristo. Quer ver? Ó? Deixa eu achar o versículo para vocês. Espera aí. Você dá ajuda aqui. Olha como é que se escreve. Quando surge o anticristo, olha como é que descreve ele. Só um segundo, irmãos, por favor. Apocalipse 17:8, quando fala do anticristo, dessa besta. Vai lá. 17:8. Quando escreve ele, já escreve ele falando que ele já está surgindo, caminhando para ser destruído. Quer ver? Ó? Ou seja, ele tá aí ele já começa surgindo na ordem inversa, que é a ordem da destruição dele. Porque o Senhor destrói sempre na ordem inversa aqui, ó. Olha Apocalipse 17, versículo 8. Ó, a besta, estou lendo Apocalipse 17:8. A besta que viste, que é o anticristo, que viste, era e não é, está para a medida do abismo e caminha para a destruição. Quando fala que a besta está para surgir do abismo, já vai logo em seguida falando. E ele vai surgir, está caminhando para a destruição. Já surge caminhando para ser destruído. É quando fala assim: tudo bem, Cris, pode vir, eu autorizo você vir, mas saiba, você já vai vir caminhando para sua destruiçãozinha. Já vai surgir, nascer, indo já para o lago de fogo. Amém! E a vitória do Cordeiro, por isso Apocalipse é um livro de vitória, de louvor do Senhor, de triunfo total do Senhor e seus vencedores. Eu deixo você surgir, anticristo, mas você vai caminhando para a destruição. Ó, Apocalipse 17:8. A besta que viste, e ele não é, está para meio do abismo e caminha para a destruição. Já vai colocando seus passozinhos aí, anticristo. Vai para o lago de fogo. Olha Apocalipse 17:11, quando vai falar de novo, aqui 17:8. Agora vai no versículo 11. Olha só. De novo, olha como é que vai descrever ele. Quer ver? Versículo 11. E a besta que era e não é, e também é ele o oitavo rei, e procede do sete que ele está surgindo, e caminha para a destruição. Aleluia! Por isso que descreve ele na ordem oposta. Ele é o anticristo, sim, certamente ele é a representação de todos esses impérios malignos dos gentios que já houve sobre a terra. Ele é o ápice, o final, a concentração de todos esses impérios malignos, a totalidade de todo o mal que já existiu nessa terra. Ele é, mas ele já caminha para a destruição. Ele já começa daqui para cá, ó. Amém! Por isso, quando escreve ele, escreve na ordem inversa. É a ordem que o Senhor vem e destrói. Se agora vocês podem entender finalmente o Salmo capítulo 1. Ah, irmãos, depois dessa visão, Salmo 1, que é um salmo profético, já nos dá outro entendimento. Tenho certeza que você nunca mais vai ler o Salmo 1 da mesma maneira. Mas antes de ler o Salmo 1, lembre-se que fala Daniel 2. Falei para vocês, lembra? Quando a pedra cai nos pés, ela vai destruindo tudo, até tudo virar o quê? Palha e ser soprado pelo vento. Quer ver? Vou ler Daniel 2 para vocês de novo, ó. Versículo 34, 35, ó. 34. Quando estavas olhando, aqui Daniel falando para Nabucodonosor.
Daniel 2:34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro. Quer dizer, o Senhor voltando. Feriu nos pés de ferro e de barro. A pedra é o Senhor. E os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçando o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou e deles não se viram mais vestígios. Entendeu? Então, quando o Senhor volta, ele destrói todo, ele destrói o anticristo e os seus exércitos, os seus 10 reis aqui, vai destruindo tudo isso aqui, irmão, não sobra mais nada, e vira palha, e nunca mais vai se ouvir falar da injustiça do homem, dos homens reinando nessa terra. Nunca mais. Vai virar palha e nem vestígio que vai existir mais. Isso é o que diz respeito ao anticristo e todos os autoritarismos, governos autoritários, governos gentios já houve sobre essa terra. Vai virar pó. Mas a pedra, em contrapartida, a pedra que é Cristo, vai ser o contrário. Os ímpios vão desaparecer, mas a pedra vai crescer e tomar toda a terra. Quer ver? Ó? Olha o que fala aqui no versículo 35. Mas, olha o mas, eu amo mais na Bíblia. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Os reinos dos homens viram pó, palha, desaparece. Nem vestígio vai existir mais. Mas a pedra, em contrapartida, toma a terra inteira. Agora vai lá para o Salmo 1. Lê o Salmo 1 agora. Vou ler com você o Salmo 1. Versículo 1. Salmo 1, versículo 1. Você nunca mais vai ler o Salmo 1 da mesma maneira. Salmo 1, versículo 1 fala assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, aquele que segue o Senhor, que ama o Senhor, que é um vencedor, que busca o Senhor. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele busca o Senhor, ele dá amor à verdade, ele medita de dia e de noite. É o que Paulo falou na segunda Tessalonicenses. Esse aqui é o contrário daquele que Paulo falou em Tessalonicenses, né? Lá fala que os homens não acolheram a verdade com amor. Esse aqui é o homem que acolhe a verdade, medita na sua palavra de dia e de noite com amor. Ele ama a palavra de Deus. Aí continua. Ele tem que estar falando dos vencedores, né? Dos que amam o Senhor. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ainda que esse homem passe, fique para a grande tribulação, porque alguns vão ficar, que vai ser um grande fogão, né? Calorzão terrível, uma secura, vamos dizer assim, né? Porque calor quer dizer a perseguição, a tribulação, a secura quer dizer o sofrimento. Ele não murcha, ele não murcha. Agora, e os ímpios? Vai falar agora dos ímpios, dessa árvore, dessa imagem aqui, ó. Que é o anticristo, o seu exército, os seus 10 reis, o governo dos homens sobre a terra. Olha o versículo 4. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Exatamente o mesmo que falou em Daniel capítulo 2. A pedra vem, vai destruir tudo isso aqui, os ímpios, o império dos ímpios vão virar palha que o vento sopra e dispersa. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos, que são esses ímpios, anticristo e seus exércitos, não prevalecerão no juízo. No juízo quer dizer quando o Senhor voltar, quando estabelecer o juízo nessa terra, os ímpios virarão palha. Não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, eles não farão parte do reino milenar. A congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, dos que amam ele, né? Mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém! Aleluia! Jesus é o Senhor. Vou parar aqui agora de compartilhar a tela. Vamos voltar para Apocalipse 13. Irmãos, eu espero que vocês tenham se alegrado, tanto quanto eu estou alegre, em ver essa ordem inversa. Essa ordem inversa é sinal que ele já surge caminhando para a destruição. A pedra está vindo. Amém! Quando o anticristo surgir, ao mesmo tempo nós temos plena convicção. Daqui 3 anos e meio o senhor vem na sua vida pública. Pode contar no calendário.
Agora vamos continuar nos versículos aqui, ó. Apocalipse 13, já li para vocês o versículo. Vou ler o versículo 2, Apocalipse 13, 2. Então, entenderam que a ordem é inversa? Então vamos lá, Apocalipse 13, 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Ordem inversa. E fala: deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ou seja, Satanás, que é o dragão, ele sempre quis dar o seu poder para um homem, se esse homem o adorar totalmente. Quem ele ofereceu isso? Para o Senhor Jesus, lá em Mateus 4. Quando o Senhor estava sendo tentado no deserto, Satanás, né, tentou ele falando assim: olha, se você me adorar, se ajoelhar e me adorar, eu te darei todos os reinos do mundo e toda a autoridade dele, porque a mim foi dado. Lembra? Mas o Senhor falou assim: não, Satanás, eu não aceito, não é? O Senhor rejeitou, claro, o Senhor rejeitou a oferta de Satanás. O que o Senhor Jesus rejeitou, o anticristo vai aceitar. Então, o anticristo vai aceitar receber do dragão, é o que fala no final do versículo 2: e deu-lhe o dragão o seu poder. Vai aceitar receber do dragão o poder do dragão. O trono do dragão. O trono do dragão quer dizer o reino do dragão. É o trono dele. Trono é onde alguém reina. Satanás reina onde? Onde está o trono dele? Nos céus? Não, no mundo. Ele é o príncipe desse mundo. Ou seja, Satanás vai entregar para o Cristo o mundo inteiro. Para ele, de Cristo, ter poder e governo sobre o mundo inteiro. Sim, o reino do anticristo vai pegar toda a terra. Claro, vai ser mais intenso na Europa, mas vai pegar a terra inteira, porque a terra inteira hoje está sob o governo do dragão. E grande autoridade. Vocês recordam, irmãos? Vocês recordam que Satanás, falei nessa mensagem, nessa mensagem, ele é o pai da mentira. E ele sempre, a mentira surgiu quando ele quis ser semelhante a Deus. Então, ele sempre quer imitar as coisas de Deus. Desde o princípio, Lúcifer quis isso, ser semelhante, ele quis ser uma imitação de Deus. Ele não quis ser superior a Deus, é impossível, ele queria ser como Deus, uma imitação. Mas então ele sempre fez isso, ele faz imitações desde o princípio, desde Gênesis até Apocalipse, ele faz imitações falsas das coisas de Deus. Então, da mesma forma que Deus ele é triuno, Pai, o Filho e o Espírito, Satanás vai criar uma falsa, uma imitação, claro, falsa da Trindade, em que ele, Satanás, é o Pai, e que o Filho, na Trindade verdadeira, é Cristo, na Trindade falsa, é o oposto de Cristo, é o anti, quer dizer, contra Cristo. Da mesma forma que Cristo é a corporificação verdadeira de Deus, e da mesma forma que o Pai deu ao Filho toda a autoridade, também Satanás vai criar uma falsa corporificação dele, que é o anticristo. E ele, Satanás, o Pai, vai dar toda a autoridade para o seu filho, que é o anticristo. E o Espírito Santo vai ter a sua contrapartida falsa, que é o falso profeta. O falso profeta vai ser vai fazer a mesma ação que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo leva-nos a adorar Cristo e o falso profeta vai levar as pessoas a adorarem o anticristo. Então, vamos continuar aqui. Versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa golpeada de morte, como golpeada de morte, é que morreu mesmo, tá? A espada, tá? Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então vamos ter nesse versículo mais detalhe. Quando ele fala assim, então vi uma de suas cabeças, como assim uma das suas cabeças golpeada? Lembre-se, o anticristo, ele é a besta lá no versículo 1, que tem 7 cabeças. Quais das 7 cabeças, e aqui João está falando no versículo 3, que foi golpeada? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta ou a sétima? É claro que foi a sétima. Ele é, o anticristo, ele é os. Lembra, as 7 cabeças representam os 7 Césares do Império Romano. E ele, o anticristo, é o sétimo César, a sétima cabeça. Então, quando fala no versículo 7 que uma de suas cabeças foi golpeada, é a sétima, que é ele.
tá? Ele, ao mesmo tempo, tem a 7, porque ele representa todo o Império, todos os Césares malignos que teve, por isso que ele tem 7 cabeças, mas ele é o próximo, ele é o próprio sétimo imperador do Império Romano. Quando eu chegar no, lá no capítulo 17, eu vou explicar com detalhe para você sobre isso, tá? Quais são os imperadores, tudo com detalhe. Mas eu quero, já falei para você várias vezes, só para recapitular rapidamente aqui, o mais importante nós entendemos, lá no Apocalipse 17, vou citar certinho um por um para vocês entenderem. Dos imperadores Césares que já houve. Porém, aqui só para adiantar, o que importa para nós é saber que o quinto César foi César Nero, tá? Foi o quinto. O sexto César foi Domiciano, que era o César na época que João escreveu o Apocalipse, tá? Era Domiciano. Quem será o sétimo? Vai ser o anticristo que vai vir. Só que ele que é a sétima cabeça. Só que nós estamos vendo aqui, no versículo 3, falando que essa cabeça, que é a sétima, foi golpeada de morte, ele vai morrer. Golpeada com a ferida mortal. Essa ferida mortal foi de espada, foi morte mesmo. Olha lá Apocalipse 13, vai para o versículo 12 para você ver. Quer ver? Ó? No próprio capítulo 3, fala assim: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Está falando aqui do falso profeta. Aí fala: faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, ou seja, adore o anticristo. A primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Tá? Então a característica de Cristo é: ele morreu. Quando fala ferida mortal, é que mata, irmãos. Por isso fala ferida mortal. Quando fala ferida mortal, não é que deixou ele doente, não. A coisa mortal é que mata. Tá? É isso que quer dizer mortal, é que induz à morte, a ferida que vai matar ele. No versículo 2 explica melhor, quer ver? Ó? Versículo 14, desculpa, fala assim: falando do falso profeta. O falso profeta seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, que é o anticristo. Dizendo aos habitantes sobre a terra que façam a imagem à besta, que é o anticristo, aquela que, ferida a espada, puf, sobreviveu. Quem sobreviveu é que ela ressuscitou. Quando fala ferida a espada, aí você pega esse versículo 14 e associa com o versículo 3, que fala que uma das suas cabeças foi golpeada. O que você faz com a espada na Bíblia? Quando você vê espada golpeando a cabeça, você que é mortal, você entende o quê? Que decapitou, puf, cortou a cabeça. Então, ou seja, o anticristo, nos primeiros 3 anos e meio, a última semana de Daniel, os últimos 7 anos dessa era, nos primeiros 3 anos e meio, ele vai ser, Satanás vai reavivar ele, quer dizer, vai trazer ele, né? Vai dar todo o poder para ele, e ele vai ser o sétimo César. E o Império Romano vai se reavivar. Porém, ainda não é a grande tribulação. Quando chega no final dos primeiros 3 anos e meio, muito provavelmente, ele é morto quando fala que a espada golpeou a cabeça dele. Ele morre, a vida mortal. Só que ele foi curado, ele ressuscita. Quando ele ressuscita, como é que ele ressuscita como uma outra pessoa? Porque nesse momento, quando ele morre, aí Satanás, nesse exato momento, ele cai do céu, lembra? Apocalipse 12. Aí ele vai lá até o abismo, Apocalipse 9. Ele abre o abismo, Apocalipse 17 também fala isso. Sai o espírito da besta, tá? Que é o espírito de César Nero, que é o quinto César, vai entrar nesse corpo do anticristo morto, que é o sétimo, até então ele é o sétimo, mas quando ele entra no corpo, essa mistura do corpo do sétimo com o espírito do quinto, aí ele vai reavivar e ele vai tornar-se uma pessoa diferente, vai ser o oitavo César. Por que oitavo? Porque não é o sétimo, porque não é a mesma pessoa, mas é o mesmo corpo sétimo, mas agora está com outro espírito. Então não pode ser contado como o sétimo que reaviveu. Ele é o oitavo, porque ele agora é uma mistura, ele é uma pessoa extraordinária. Quando fala extraordinário, não estou elogiando ele, não. Estou dizendo que ele é fora do ordinário, fora do comum, é extra comum, extraordinário. Nunca houve na história da Terra uma pessoa que tem o corpo de uma e o espírito de outra. E isso vai ser a primeira vez que vai acontecer, e única, primeira e única vez, é uma exceção, primeira e única vez que vai acontecer isso na história da humanidade. Aí ele é o oitavo César. Aí quando ele ressuscita, aí começa a grande tribulação, porque ele vira outra pessoa. Aí nesse momento que ele ressuscita, aí é os últimos 3 anos e meio. E como ele ressuscita, irmãos, por isso que fala no versículo 3 aqui, ó. No final do versículo 3, ó. E foi curada
E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E isso que vai fazer a terra inteira seguir o anticristo. Entendeu, irmãos? Porque elas vão ver, uau! Ele ressuscitou! Nós não sabemos como é que vai ser, mas provavelmente deve estar lá no funeral, né? O mundo inteiro lá filmando, ele no cadáver lá no funeral, lá no caixão, aí, puf, levanta, ressuscita. Irmãos, isso é uma coisa que vai atrair demais as pessoas. As pessoas, os incrédulos, não creem na ressurreição de Cristo. O Senhor morreu e no terceiro dia ressuscitou. Mas os incrédulos vão crer na ressurreição do anticristo. O anticristo vai ser a ressurreição dele, vai ser um grande sinal para as pessoas do mundo seguirem ele, porque ele vai ficar maravilhados. Vocês estão percebendo que a história do anticristo é uma falsa imitação de Cristo? Olha como Satanás é tão astuto, sutil, ele vai usar a operação do engano. Por isso que segundo a Tessalonicenses que fala, Paulo falou que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e engano. Eficácia é a ressurreição e engano. As pessoas vão achar que ele é como se fosse o próprio Cristo. Tá vendo? O anticristo, Cristo ressuscita. O anticristo também. O Senhor foi ferido com a ferida mortal. Foi cortado. Lá em Daniel 2, que a pedra foi cortada, sem auxílio de mãos humanas. Ah, o anticristo também vai ser cortado com a ferida mortal. Aí o Senhor ressuscitou. Depois que o Senhor ressuscitou, lembre-se que lá em Mateus 28, o último versículo, Mateus 28, depois que o Senhor ressuscitou, o Senhor já em ressurreição, ele falou que toda a autoridade foi dada para ele, para o Senhor Jesus. Igualzinho, mas de forma falsa. Também vai acontecer com o anticristo. Ele é ferido também, como o Senhor foi ferido. Ele morre, como o Senhor morreu. Ele ressuscita, como o Senhor ressuscitou. Porém, aí quando ele ressuscita, aí ele vai receber todo o poder, toda a autoridade sobre essa terra. Até então ele vai ter autoridade de Satanás? Vai, mas ainda é limitada. Mas quando chega depois da ressurreição dele, depois que a vida mortal se curou, aí, irmãos, é a hora que Apocalipse 17 fala que os 10 reis vão dar todo o poder deles para ele, concentrando nele. Vão falar assim: Tu és o nosso Senhor, faz o que você quiser. Da mesma forma que Cristo ganhou toda a autoridade em ressurreição, o anticristo também tem toda a autoridade na ressurreição dele. Falsa. Viu como é uma imitação? Viu como é a operação do engano, irmão? Viu como é sutil? Viu como Paulo fala em Santa Ciência de crédito à mentira? A mentira vai personificar numa pessoa. Não é uma mentira, deu crédito a uma mentira, deu crédito à mentira. É uma pessoa. Em vez de acolher o amor à verdade, que é Cristo. Quer ver? Lá em Apocalipse 17 fala, ó, quer ver? Ó? Vamos lá, versículo 10. Ó, Apocalipse 17, versículo 10, falando do anticristo. Dos quais caíram cinco. Cinco está falando cinco dos cinco Césares. Um existe. Quando fala existe, João está falando do César que estava na época dele, que era Domiciliano, que é o sexto. E o outro ainda não chegou. O outro que não chegou, o sétimo. Por que não chegou? Porque o anticristo não chegou ainda. Na época de João não tinha chegado, nem na nossa época chegou ainda. Mas quando o anticristo chegar, ele vai ser o sétimo. Nos primeiros 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio, ele é o sétimo, antes dele morrer. E quando chegar, tem que durar pouco. Por que durar pouco? Porque vai durar só 3 anos e meio. Porque aí ele morre. Quando ele morre, aí entra o espírito do quinto nele, aí ele vira o oitavo céu. Aí continua aqui, ó. E a besta que era e não é, por que fala que era que não é e não é? A besta que era, por quê? Porque ele era o sétimo. E não é, porque depois que ele ressuscita, ele já não é mais o sétimo. Também é ele o oitavo rei. Por quê? Porque quando ele ressuscita, ele é uma mistura, que é o corpo do sétimo com o espírito do quinto. Aí ele vira o oitavo. Então ele já não é o mesmo mais. Tá? E procede do sétimo. Por que procede do sétimo? Porque ele é o corpo do sétimo. E o espírito é do quinto César, que é o Nero. E caminha para a destruição. Quando ele surge, já surge caminhando para a destruição. Por isso que a ordem que ele surge em Mateus, em Apocalipse 13 é na hora inversa, que é a ordem que vai ser destruída.
Aí continua. Aí depois que ele ressuscita, depois, ele tá falando depois que ele ressuscitou. Tá vendo? Que já é o oitavo. O oitavo, quando fala oitavo, quer dizer que ele já morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou, já entrou o Espírito Quinto nele, no corpo do sétimo e virou oitavo. Aí depois que ele citou que ele já é o oitavo, olha o que acontece. Ó, versículo 12. Os 10 chifres que vi são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas, recebem autoridade como reis, com a besta durante uma hora. Ou seja, eles recebem a autoridade junto com a besta antes dele morrer. Aí depois que morre, o que acontece? Tem estes um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possuem. Quando ele ressuscita o anticristo, aí que os 10 reis vão lá e dá todo o poder deles para a besta, que é o anticristo. E não só a besta, vou ter o mesmo pensamento que a besta, que é o anticristo. Tá? Certo, irmãos? Entenderam aqui? Então, voltando para Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Então, vi uma de suas... Apocalipse 13, versículo 3. Vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra, depois que curou, ressuscitou, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Vai seguir sinais, vai. Aí continua. E adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Interessante, irmãos. Olha que o versículo 4 fala. Quando surge o anticristo, nos últimos 3 anos e meio, que é o oitavo rei, corpo do sétimo, espírito quinto, as pessoas vão ficar tão maravilhadas com o anticristo ressuscitado e vão começar a adorar o dragão. Olha o versículo 4. Fala que a adoração começa pelo dragão. Adorarão o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Depois que ele ressuscita, que o dragão dá todo o poder para o anticristo. Da mesma forma, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, que o Pai deu todo o poder para ele. O dragão é o falso pai do anticristo. Agora, as pessoas, depois que ele ressuscita o anticristo, vão adorar o dragão. O dragão. Irmãos, isso quer dizer que durante a grande tribulação as pessoas vão adorar Satanás de forma aberta. Aberta. Vão adorar o dragão de forma aberta. Durante a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, que vai ser o reinado do anticristo realmente, o anticristo vai perseguir tudo que fala, vai perseguir ser contra tudo que fala de Deus, todas as religiões. Vai perseguir o judaísmo, vai perseguir os cristãos também, que não é a religião, vai perseguir os cristãos, vai perseguir todas as religiões, os islâmicos, tudo. Ele não vai aceitar que ninguém tenha religião nenhuma a não ser ele, adorar a ele. Então, o anticristo vai estabelecer uma religião única e universal, que é adorar primeiro a Satanás, o dragão, e segundo a ele. Nós já estamos vivendo os sinais já estamos vivendo o fim dos tempos. Hoje as pessoas, irmãos, adoram Satanás de forma aberta, explícita e clara. Antigamente, séculos antes, sempre houve satanistas, sempre houve, mas satanistas eles escondiam, faziam as coisas no ocultismo, as bruxas, etc. Hoje em dia, não. Hoje em dia você vê diálogo no YouTube, diálogo entre satanistas e cristãos. É, vai no YouTube para você ver. Tem lá. Como é que é? Diálogo, quer dizer, como é que fala? Eles falam, né? Debate. Debate entre satanista e cristão. Satanista descarado, falando, eu sou satanista. Descarado. Aqui em Araguaína, de onde nós estamos falando, uma vez o irmão estava pregando aqui no centro de Araguaína, aí abordou uma pessoa e começou a falar do Senhor para ela. Ela falou assim: não, eu não falo nada de Jesus para mim, não, porque eu sou satanista. Falou claramente, nu e cru, o irmão. Hoje as pessoas não escondem mais. Satanás hoje ele está se demonstrando claramente, a adoração dele está claríssima. Eu estava mostrando para Renata, minha esposa, esses dias, né? Eu estava vendo lá naquelas figurinhas da Copa do Mundo, tal, do João Felipe, meu filho, tal, e aí eu estava mostrando que a Panini é a indústria que fabrica as figurinhas. Aí tinha lá no YouTube, tinha é, tem um vídeo lá que a pessoa foi lá na indústria Panini filmar como é que era por dentro, né? Eu estava assistindo lá, perdendo tempo assistindo lá aquele ali.
Aí de repente eu vi, a pessoa tava, a pessoa que trabalha na Panini tava lá mostrando para a pessoa que foi lá visitar o que a Panini fazia. Aí a Panini faz vários gibis esses Marvels, né? Esses super-heróis e tal. Aí um dos gibis era, tá tudo assim, Lúcifer. O gibi era sobre Lúcifer. É o gibi para adorar o super-herói Lúcifer. Irmãos, tem até série sobre Lúcifer, que muitos cristãos assistem. Então, as coisas estão descaradas. Mas durante a grande tribulação vai ser totalmente explícita a adoração do dragão. As pessoas vão adorar primeiro Satanás, depois a besta. Só que fala aqui no versículo 4: e adorarão o dragão primeiro, porque deu a sua autoridade à besta. Também, aí ele fala também, além de adorar Satanás, também vão adorar a besta. Irmão, adorar é religião, adorar. Vão ajoelhar, adorar mesmo a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Olha como Satanás faz falsas imitações. Essas duas expressões, quem é semelhante e quem pode pelejar, a Bíblia mostra essas duas expressões, são expressões é, que são exclusivas de Deus. Você sabia? Porém, aqui, na grande tribulação, porque aqui já começou a grande tribulação, porque ele já ressuscitou, né, o anticristo, essas expressões agora são faladas em relação a Satanás e a besta. Veja como as falsas imitações. Quer ver? Vou provar para vocês como essas duas expressões, quem é semelhante, quem pode pelejar, é exclusiva de Deus. Quer ver? Vamos ver rapidamente? Deixa sua fitinha aqui. Olha lá em Isaías capítulo 40. Rapidinho. Isaías capítulo 40, versículo 18. Fala assim: com que comparareis a Deus? Ou coisa semelhante confrontareis com ele? Tá vendo? Isso aí, a quem é semelhante, quem pode comparar, é coisa, expressão para Deus. Olha o versículo 25, mesmo capítulo. A quem, pois, me comparareis para que eu seja igual? Diz o santo. Tá vendo? Isso é expressão de Deus, mas vai ser usada para o anticristo, os enganos, as falsas imitações, a operação do engano. Olha Isaías capítulo 46, versículo 5. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis? Confrontareis é pelejar comigo? Olha o Salmo 113, versículo 5. Salmo 103, versículo 5, fala assim: quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Olha, olha o livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Miqueias, olha lá. Capítulo 7, versículo 18. Vou ler para vocês. Fala assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece a transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tá vendo? Quem é semelhante a ti, isso é exclusivo de Deus. Olha, olha Jeremias. Jeremias, capítulo 49, versículo 19, fala assim: eis que como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim no momento arrojarei dali a Edom e lá estabelecerei a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Quem é semelhante a mim? Isso é Deus. Olha, por fim, Apocalipse, o próprio livro, já li versículos do Velho, vamos para o versículo do Novo. O próprio livro Apocalipse mostra aí, Apocalipse capítulo 18, versículo 18. Apocalipse 18, 18. Olha lá. 18, 18. Capítulo 18, versículo 18. Fala assim: então, peraí, se eu não peguei. Ah,
Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: Que cidade se compara à grande cidade? Quando fala que cidade compara à grande cidade, está falando da cidade de Deus. Quem pode se comparar com a cidade de Deus? Então, essas expressões de comparação, de ser semelhante, é exclusivo de Deus. No entanto, Satanás, como na era do Apocalipse, como na grande tribulação dos últimos 3 anos e meio, que é o reino do anticristo propriamente falando, ele vai fazer falsas imitações, ele vai usar a operação do erro, do engano, ele vai querer criar semelhanças às coisas de Deus. Por isso, Apocalipse 13 fala assim: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Tá vendo? Isso é exclusivo de Deus, mas ela vai usar para si, o anticristo. Aí, olha como em Apocalipse ele vai usar a operação do erro, quer ver? Olha como a gente vai usar a operação do erro. Paulo falou isso na segunda Tessalonicenses, nós já lemos. Rapidamente, Apocalipse. Olha a operação do erro. Apocalipse 19, Apocalipse 12, versículo 9. Ó, Apocalipse 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Quando fala sedutor, quer dizer o enganador. O enganador de muita eficácia, tá? Sedução é um engano com muita atração. Então, agora olha Apocalipse 13, 14. Ó do falso profeta. Fala, seduz os que habitam sobre a terra. Os que habitam sobre a terra. Quem vai ser enganado são os que habitam sobre a terra. Os que moram, os que amam, os que têm as suas raízes nessa terra. Esses são os que são enganados. Você ama essa terra? Se você ama essa terra, você vai ser enganado. Suas raízes estão nessa terra? Você está dentro dos que habitam sobre a terra? Se está, será enganado. Seduz que habita sobre a terra. Seu prazer está nas coisas terrenas? Você é terreno? Você é carnal? Você gosta das coisas terrenas? Você acha que essa terra é o melhor lugar do universo? Espere até a grande tribulação. Olha o versículo. Olha o Apocalipse 19, versículo 20. Olha a operação do erro, como é que funciona. 19 e 20 fala assim, ó. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que com sinais feitos diante dela, seduziu, enganou aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Ele engana, é a operação do erro, da sedução. Apocalipse capítulo 20, versículo 3, fala assim, lançou no abismo, lançou Satanás no abismo, aqui no Apocalipse 20. Versículo 3. E fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completasse os 1000 anos. Essa é a taxa do inimigo, o engano. Olha, versículo 8, do Apocalipse 20. Versículo 7. Quando terminar o reino milenar, lá no final, o Senhor abre o abismo e solta Satanás. Aqui fala aqui, ó. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir, enganar com encantamentos as nações que há nos 4 cantos da terra. Tá vendo, irmãos? Como Satanás usa a operação do erro, da sedução, do engano, imitando as coisas de Deus. Vamos voltar para Apocalipse capítulo 13, versículo 4, versículo 5 agora. Vamos continuar. Aí fala assim, Apocalipse 13, versículo 5. Foi-lhe dado uma boca, foi dado para o anticristo, depois que ele ressuscitou. Agora, tudo aqui depois que ele ressuscitou. Tá? Nos últimos 3 anos e meio, na grande tribulação. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. 42 meses quer dizer 3 anos e meio ou 1260 dias, tá? E você já viu, irmão, ele vai falar coisas terríveis. Quando fala arrogância, é que ele vai ser muito orgulhoso. A boca dele revela o orgulho, porque ele é a personificação de Satanás. Falsa, claro. Satanás é o próprio orgulho. E blasfêmia, que vai falar mal de Deus, de tudo que é contra Deus. Esse versículo está exatamente de acordo com o que Daniel falou, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11. Já lemos muito para vocês. Tá? Que o anticristo vai fazer blasfêmias, falar coisas malignas. E autoridade para agir 42 meses. Cara, ele vai ter uma autoridade restrita por Deus 42 meses.
E quando fala assim, foi-lhe dado uma boca, não fala quem deu, foi-lhe dado. Aí você fala assim, foi Satanás? Não, aqui não fala que foi Satanás. Quem deu? Deus. Deus vai permitir que o anticristo haja com essa boca arrogante. Foi-lhe dado. Ele não tem autoridade nenhuma que Deus não permita. Isso que fala folhe. Vocês vão ver que vai falar muito folha aqui, ó. No versículo 5, foi-lhe dado uma boca. No versículo 7, foi-lhe dado também que pelejasse. Tá vendo? Foi-lhe dado. Foi-lhe dado. Não vem dele esse poder. Deus, o Senhor que está no trono, é que permite. Lembre-se, irmãos, Apocalipse 13 está continuando o que começou lá em Apocalipse, capítulo 5, que é o Senhor no trono. Lá no capítulo 5, Senhor no trono, você pega o rolo e começa a abrir. Aí começa todo o livro de Apocalipse. Ou seja, tudo que acontece em Apocalipse está debaixo da autoridade do trono de Deus e do Cordeiro. Tudo só acontece porque o Senhor, ele abre o rolo. É ele que dá autoridade para tudo acontecer, tá? Com propósito. Aí versículo 5. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Vai blasfemar, tá? Para difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. O que é isso, tabernáculo? A palavra tabernáculo quer dizer habitar, lembra? Tabernaculou, quer dizer habitou. Lembra lá em João capítulo 1? João capítulo 1 fala que o verbo habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Quando fala o verbo habitou, lá em João capítulo 1 falando de Deus, a palavra grega é o verbo tabernaculou. Então, tabernáculo aqui quer dizer é os que habitam, tá? E também, na verdade, lá no céu, há o tabernáculo genuíno verdadeiro. Você sabia disso? Lá no céu tem um tabernáculo mesmo. É, de verdade. Literal. É mesmo, Gustavo? É. Quando o Senhor revelou, deu molde pro do tabernáculo para Moisés lá no Velho Testamento, lá fala que o molde que Deus deu para Moisés, do tabernáculo que Moisés edificou na terra, era segundo o molde que ele viu no céu. Então há um tabernáculo no céu, tá? E fala que o anticristo vai difamar o tabernáculo, a saber, por isso que ele fala o tabernáculo, ele fala a saber, vai explicar os que habitam no céu. Por isso que ele pega o tabernáculo e depois ele fala a saber os que habitam no céu. Porque a palavra tabernáculo quer dizer habitar também. Tabernacular quer dizer habitar. Ele fala tabernáculo, a saber, em outras palavras, é quando ele fala assim, o tabernáculo, ele fala mal com o tabernáculo. Em outras palavras, o tabernáculo quer dizer os que habitam no céu. Entendeu, irmãos? Então, quem que habita no céu? Quem que nesse momento da grande tribulação está habitando no céu, irmãos? Nesse momento, quem está no céu são os vencedores. Amém! Repito, neste momento que o anticristo começa a reinar nos 3 anos e meio, os vencedores já foram arrebatados. Lembra? Apocalipse 12, o filho varão foi lá para o céu. As primícias, Apocalipse 14, foi lá para o céu. Já estão habitando no céu. Hoje, irmãos, no céu, hoje, nesse momento agora que nós estamos falando, no céu só tem o Senhor Jesus. Digo homem, né? Só o Senhor Jesus. Não tem nenhum outro homem lá, a não ser o Senhor Jesus. Mas nesse momento que o anticristo está reinando, não está só o Senhor Jesus mais não. Está o Senhor Jesus e todos os vencedores junto com ele, habitando no céu. Mas vocês perceberam que... Por que que fala que... Por que que, por que que fala que o anticristo vai falar mal dos que habitam no céu? Porque ele vai, nesse momento... Vou explicar para vocês entenderem. Por que ele vai falar mal? Como assim vai falar mal dos vencedores, irmão Gustavo? Vou explicar. Nesse momento, já começou a grande tribulação. E nesse momento, as pessoas vão perceber que muitos cristãos desapareceram. Não é? Quando começar a grande tribulação, já houve o arrebatamento. O arrebatamento acontece, dos vencedores acontece antes da grande tribulação. Eles vão lá para o céu, habitar lá. Aí começa a grande tribulação. O anticristo, o anticristo ressuscita. E aí vai estar sendo falado no mundo inteiro, e os próprios cristãos que ficarem, que não serão vencedores, que ficarem, também vão falar: olha, os outros cristãos foram arrebatados, é verdade, é real que o arrebatamento existe. E o anticristo não vai aceitar isso, vai falar: isso é mentira! Mentira! E não houve arrebatamento de coisa nenhuma. Essas pessoas elas desapareceram escondidas, ou morreram, foram enterradas, alguém matou elas. Mentira! Isso não existe, é mentira! Vai falar assim.
Isso quer dizer que vai falar mal dos que habitam no céu, dos vencedores. Entendeu? Nesse momento vai ser visível. Milhares de pessoas vão ter desaparecido de uma hora para outra. Puf! Talvez o seu pai vai ser embora. Talvez o seu esposo ou sua esposa vai embora e você ficou. Talvez um irmão seu foi embora e você ficou. Talvez um amigo seu, crente, foi embora e você ficou. E você vai ver pessoas de uma hora para desaparecer. Cadê elas? Desapareceram. Onde elas estão? Habitando no céu. E eles vão falar, os que ficaram vão falar, os crentes que ficaram vão falar: olha, o que aconteceu, foi arrebatado. Mentira, mentira, isso é mentira, isso é mentira. Vai falar mal, blasfêmia, isso é mentira, isso não existe, com essa piada. É isso que quer dizer que vai difamar o tabernáculo, a saber, os cabelos no céu. Entenderam, irmãos? Tá? Ao 7. Ah, outra coisa. Vocês perceberam que a contraposição, aqui no próprio livro de Apocalipse, mas especificamente aqui no capítulo 13, a diferença dos que habitam no céu no versículo, final do versículo 7, daqueles que, ó, olha o versículo 12, ó, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes, os que habitam na terra, ó, o 14, seduz os que habitam sobre a terra. Então existe uma oposição de termos. No próprio capítulo 3 tem os que habitam o céu, que estão reinando com o Senhor, e tem os que habitam na terra, que estão sendo seduzidos e enganados pelo anticristo. É por isso que eu falo, irmãos, nós amamos essa terra. Nós temos essa terra como lugar, nossa morada eterna. Habitamos essa terra. Ah, tudo que há de bom nesse mundo está nessa terra. Não, irmãos. Os vencedores eles já estão caminhando para o céu. Eles andam na terra, mas com o coração no céu. Eles são peregrinos nessa terra. Porque a verdadeira pátria é a celestial. O coração está lá em cima. Não quer nada com essa terra. Por isso que já quando começa a tribulação, já estão habitando lá no céu. Céu é o destino. O trono é o destino. Eles são celestiais. Eles corromperam todos os laços dessa terra. Eles nunca amaram essa terra. Nunca de fato habitaram aqui. Eles simplesmente caminharam sobre ela, vencedores. Nunca habitaram. Eles eram peregrinos. Já os mundanos habitam, amam, têm raízes profundas nas coisas terrenas. Vamos continuar, versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse, foi-lhe dado, tá vendo? A autoridade vem de Deus por de Cristo, em termos de permissão. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Contra os santos? Como assim? Quando fala que foi-lhe dado que pelejasse contra os santos e os vencesse, está provando claramente que durante a tribulação vai ter irmãos que vão ficar nessa terra. Tem vários cristãos que ensinam que toda igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Não é verdade. Esse aqui é mais um versículo dos milhares que mostram que durante a tribulação vai ter pessoas crentes nessa terra. Quem são esses santos que está falando aqui? São crentes e são judeus também. Claro, são judeus que têm coração para Deus e são os irmãos que não foram vocês que não foram vencedores que ficaram nessa terra. Como eles vão ficar nessa terra? O anticristo vai pelejar contra eles, vão querer persegui-los. E muitos vão ser martirizados. Muitos irmãos e até judeus que fiéis ao Senhor serão martirizados pelo anticristo. E muitos vão conseguir sobreviver também, pela misericórdia de Deus. Por isso, quem são esses santos? São os eleitos de Deus. Por isso que o Senhor falou lá em Mateus 24, durante a tribulação, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nem os eleitos seriam salvos. Entenderam agora? Olha o que fala em Mateus 24. Ó, Mateus 24. Estou terminando, tá, irmãos? Mateus 24. Quando fala da grande tribulação, você fala assim, quer ver? Ó, versículo 21. Mateus 24, versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Está falando aqui é o Senhor Jesus. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, dos eleitos, tais dias serão abreviados. Por que os eleitos? Porque o Senhor vai milagrosamente, misericordiamente,
preservar, dar poder para que os crentes que fiquem, alguns sobrevivam, mesmo sendo perseguidos por anticristo, e outros sejam martirizados. Tá bom? Versículo 7, voltando. Apocalipse 3, versículo 7. Foi-lhe dado também que pelo exército contra os santos os vencesse. Deu-se-lhe ainda. Quem deu para ele? De novo, Deus. Deu-se-lhe ainda, para o anticristo, autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O que quer dizer isso? Quer dizer que o anticristo vai reinar no mundo inteiro. Ele vai ter autoridade sobre cada tribo dessa terra, cada povo dessa terra, cada língua dessa terra e cada nação dessa terra. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Olha de novo a expressão habitam sobre a terra. Quem é que adora o anticristo? É quem ama essa terra, é terreno e carnal. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Claro, os que não são salvos. Um crente genuíno, um crente que ficar nessa terra, ou um judeu escolhido de Deus que ficar nessa terra, cujo nome está no livro da vida, escrito antes da fundação do universo, nunca vai aceitar adorar o anticristo. Vai morrer, mas não adora o anticristo. Cujos nomes não foram escritos no livro da vida, são os que vão adorar. Livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando fala for morto, Apocalipse está mostrando como Cristo vai usar a semelhança. Ah, mas também vai ter dois livros. Vamos pensar assim, vamos entender assim. Existe o livro da vida, certo? Desde a fundação do mundo, até antes da fundação do mundo, já existe o livro da vida, certo? Que está o nome dos crentes. Mas esse é o livro de Deus, verdadeiro, único e verdadeiro. Está o nome dos que pertencem ao Cordeiro, que o Cordeiro morreu por eles. Os que o Cordeiro morreu por eles, aceitaram o Cordeiro, estão escritos no nome deles no livro da vida. Mas, durante a grande tribulação, entre aspas, o anticristo vai também ter o seu livro falso. O que é o livro falso dele? Não é bem um livro. Mas o que ele vai ter? Quem que vai adorar o anticristo? Vai pertencer ao anticristo? Vão ser aqueles que têm o nome, o número da besta na testa e na sua mão. Os que têm o número da besta são os que estão, entre aspas, no livro da besta, que também foi morta, mas que ressuscitou. Tá vendo que Satanás faz falsas imitações o tempo todo do anticristo, contrapondo a Cristo? Cristo morreu, o Cordeiro morreu e tem o seu livro. O anticristo também morreu e ressuscitou também, entre aspas, e tem o seu livro, entre aspas. Que livro é esse? É os que têm o número e o nome da besta, que pertence à besta. Tá? Fala assim: os nomes foram escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Qual que é o livro da besta? É esse aqui, ó. 17, ó. Quer ver? Olha assim, ó. 16. Apocalipse 3, 16. Olha o livro aqui, entre aspas, da besta anticristo. Quer ver? Para imitar o livro da vida, ó. A todos os pequenos e os grandes, estou lendo 16 de Apocalipse 13. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte. É o nome escrito no livro dele, vou dizer assim, né? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Certo? Voltando agora para versículo 9. Continua, fala assim: se alguém tem ouvidos, ouça. Que interessante. Por que fala se alguém tem ouvidos, ouça? Se vocês olharem, irmãos, no livro de Apocalipse, essa expressão já apareceu. Apareceu aonde? Lá nas 7 igrejas, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Cada uma das 7 cartas, das 7 igrejas, termina com essa expressão. Porém, lá está um pouco diferente. Lá fala assim: quem tem ouvidos, ouça. Aí continua: o que o Espírito diz às igrejas. É assim que termina em Apocalipse. Mas quando chega aqui no capítulo 3, não termina assim. Fala: quem tem ouvidos, ouça. Puf, ponto. Não fala o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque não vai ter mais a igreja no sentido de igreja nessa terra. E durante a grande tribulação, nós cremos que o Espírito já não está aqui mais como igreja. O Espírito vai estar dentro dos crentes que ficarem. E os crentes que ficarem não terão
a liberdade de agir como igrejas. Claro, o crente é a igreja, claro, é parte da igreja, claro que é, mas não vai ter mais não vão ter o viver como viver coletivo da igreja. Acabou. A tribulação não tem mais isso. O anticristo nunca vai permitir que eles se reúnam e busquem a Deus. Por isso que aqui fala, quem tem ouvidos, ouça, não fala que diz as igrejas que acabou. Ou seja, os vencedores já foram arrebatados. E antes da grande tribulação, a grande tribulação acabou o viver da igreja. Essa expressão, se alguém tem ouvidos, ouça, é exatamente igual o Senhor Jesus falou, que o Senhor Jesus falou várias vezes nos evangelhos. Nos evangelhos fala exatamente assim. Por quê? Porque nos evangelhos não tinha igreja ainda. A igreja surgiu no livro de Atos. Aí quando fala na era da igreja, que é a era que nós estamos vivendo, é a era de Apocalipse 2, 3, das 7 igrejas, que fala quem tem os ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando chega o Apocalipse 13, como a igreja não tem mais sentido da vida da igreja mais, porque virou a grande tribulação, aí volta a ser a expressão igual acontece nos evangelhos, que o Senhor fala individualmente para cada pessoa. Porque durante a tribulação só vai ter indivíduos crentes como indivíduos, mas não como coletivamente a igreja. Entenderam, irmãos? Se você pegar lá, só para ilustrar lá nos evangelhos, vou ler só alguns versículos, não a gente vai ler muito versículo. Olha lá, Mateus capítulo 11, versículo 15. Mateus 11, 15, fala assim, ó. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá vendo? Não fala, diz a igreja, porque no Mateus não tinha igreja ainda, tá nos evangelhos. A igreja surge em Atos capítulo 2, tá? Olha outro exemplo. Capítulo 3 de Mateus, versículo 9. Fala assim, 13 e 9. Fala. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha em Marcos, olha Mateus 3, 43. Pula lá. Última parte, versículo 43. Quem tem ouvidos, ouça. Olha lá em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. 4. Versículo 9 fala: E acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que nos evangelhos só fala assim, ouça? Porque você está falando individualmente. Mas quando chega em Apocalipse 2, 3, que é a era da igreja que nós estamos vivendo hoje, o senhor fala coletivamente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural. Entenderam, irmãos? Mas quando chega Apocalipse 13, acabou a igreja, meu irmão. Acabou, aí é grande tribulação, aí volta a ser individual, é cada crente que ficou. Quem tem ouvidos, ouça. Não vai ter mais reunião da igreja, não. Se você quer aproveitar a reunião da igreja, aproveite hoje, porque a grande tribulação, se você ficar, acabou a reunião da igreja. Aí os que ficarem, Deus me livre, quem ficar, vão suplicar, arrepender, chorar para ter uma reunião da igreja e não vai poder mais. Vai suplicar, falar assim, nossa, era tão bom quando a gente reunia na igreja, o Espírito falava na igreja conosco. Era tão maravilhoso o Espírito falando nas reuniões da igreja. Oh, era tremendo, cada irmão levantando, borbulhando, e eu não valorizei. Eu fiz o que Paulo falou para não fazer lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Paulo falou assim, não despreze as profecias. O que Paulo quis dizer com isso naquela época? Quis dizer que não despreze os irmãos que profetizam nas reuniões. Não despreze as profecias que os irmãos falam. E eu desprezei. Por isso eu estou aqui hoje tendo que ouvir individualmente o Senhor, porque como igreja não tem mais. Ah, irmão, valoriza hoje. Ouça o que os pedidos das igrejas hoje, para que amanhã, eu e você, Deus me livre, não ficamos na grande tribulação para ouvir o Senhor individualmente. Quem tem ouvido, ouça. E não chore porque não há mais expressão o que o Espírito diz às igrejas. Para terminar, aí fala o versículo 10: Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Deixa eu explicar esse versículo, parece complexo, mas não é. O que está falando esse versículo é encorajamento, tá? Lembre-se, a era de Apocalipse, da grande tribulação, já era do juízo, que o Senhor vem para vingar. Então, o Senhor volta como juiz vingador. Lembre-se que quando o Senhor vem em Apocalipse, na grande tribulação, ali, nos últimos anos, é o Senhor vingando o sangue dos mártires lá do quinto selo. Lembra do quinto selo?
Os mártires falaram assim: até quando, Senhor, tu não vai vingar o nosso sangue? Quer ver? Olha lá, Apocalipse capítulo 5, perdão, capítulo 6, versículo 10. Fala assim, dos mártires, ela fala assim, Apocalipse 6, 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, dos que amam essa terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam sendo mortos, como igualmente eles foram. Quem é esses seus irmãos que iam sendo mortos? Quem é esses irmãos que iam sendo mortos? Está falando de quem? Dos que ficaram na grande tribulação, os crentes que ficaram, que vão ser mortos, martirizados. Então, quando chega aqui em Mateus, em Apocalipse 13, o Senhor está para vingar, tá? É a vingança. É o Senhor agora vindo vingar o sangue dos seus filhos que foram martirizados. Por isso que fala assim: se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Você está falando assim: calma, o anticristo vai reinar, o anticristo vai governar durante 3 anos e meio, vai ser terrível, vai matar muita gente à espada, vai levar muita gente cativo, preso, vai botar muito crente na prisão, vai matar muito crente, vai matar muitos judeus fiéis ao Senhor, vão levar presos, vai matar a espada, mas eu vou vingar. Se o anticristo e seus seguidores prender alguém, levar um crente que ficar em tribulação, um santo, para o cativeiro, eu também vou prender eles. Se alguém leva para cativeiro vai. Se ele fizer isso, eu vou vingar. É como se eu estivesse falando assim: eu dei autoridade, eu permiti que o anticristo levantasse. Foi-lhe dado boca. Ao versículo 5. Foi-lhe dado uma boca. Fui eu que permiti que ele tivesse uma boca de blasfêmia. Olha o versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse. Sim, foi eu que deixei ele pelejar contra os santos e os vencesse. Sim, foi eu. Aí, olha a continuação do versículo 7. Deus lhe ainda autoridade sobre cada tribo. Sim, foi eu que dei autoridade para ele. Mas, versículo 10. Lembre-se, se ele fizer alguma coisa, levar alguém cativo, ele vai para o cativeiro também. E se ele matar alguém à espada, ele também vai ser morto à espada. Por isso que o final do versículo 10 fala assim: aqui, nisso, nessa vingança, está a perseverança e a fidelidade dos santos. É como se eu estivesse falando assim: calma, persevera, tenha paciência, suporte o sofrimento, a grande tribulação, porque persevera, seja fiel, não desanime, porque eu vou vingar vocês. Amém. Bem que eu não quero estar na terra para essa vingança, né? Mas ele está falando: eu vou vingar. Eu sou o Deus vingador. Ele é vingador? É. Quer ver? Só para terminar. Gênesis capítulo 9, versículo 6. A Bíblia inteira mostra isso. Gênesis 9, 6. Vamos lá, rapidinho. Só ler versículo com vocês, bem rápido. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Fala assim, ó. Certamente requerereis o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da própria mão de cada um requererei a vida do homem. Ou seja, desde o início é assim, Deus falando: se você matar alguém, eu vou requerer o sangue de você. Se você matar com a espada, você vai morrer também. Olha Mateus 5. Ah, é Velho Testamento, irmão Gustavo. Tá bom, então vamos lá, Mateus 5, Novo Testamento. Mateus 5, versículo 38. Olha o que fala. Fala assim, ó, 5:38. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Quem falou isso? Foi Deus. Foi Deus que falou isso para Moisés. Ah, mas o Testamento mudou, sim, na era da graça, sim. Mas a era de Apocalipse, eu falei para você, a era de Apocalipse, o Senhor volta para os princípios do Velho Testamento. Volta do olho por olho, dente por dente. Se levar cativo, vai para o cativeiro. Se matar a espada, vai ser morto a espada. Isso é vingança de Deus. Mateus 26, versículo 52. Mateus 26, versículo 52. Então Jesus lhe disse: embanha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ó, tá vendo? Por isso eu falo assim para Pedro: não corta a orelha do soldado Malco, não. Guarda essa espada aí, porque se você pegar a espada, você vai morrer pela espada. É vingança, tá? Romanos capítulo 12, versículo 19. Olha lá.
12:19, fala assim: Não vos vingueis a vós mesmos. Nós não podemos nos vingar, não. Nós não. A nós mesmos não. Amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, dois pontos. A mim é quem? A Deus, me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. O Senhor vai retribuir. Levou cativo? Vai para o cativeiro. Matou a espada? Vai ser morto a espada, eu vou retribuir. É o que você está falando. Por isso está falando assim, calma, santos. Vocês que ficaram na grande tribulação, persevera, tenham paciência, sejam fiéis, porque eu vou retribuir toda a prisão e morte que fizeram contra vocês. Gálatas capítulo 6, versículo 7, para terminar. Gálatas 6, último versículo. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Fala assim, ó. Não vos enganeis, dois pontos, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Amém? Jesus é o Senhor. Aqui hoje, irmão, nós terminamos Mateus 13, do versículo 1 ao versículo 10, que é a parte que fala especificamente da besta que emerge do mar, que é o anticristo. Na mensagem que vem, que assim se for permitido, nós vamos falar do versículo 11 ao 18, vai começar a falar da besta que emerge da terra, que é o falso profeta. Jesus é o Senhor. Amém.